Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e este é o canal Memearquia, um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título Downsizing, o Malthusianismo e o American Way of Life. O que essas três coisas têm a ver? Downsizing, Malthusianismo e o American Way of Life. Para a gente entender a relação entre essas três coisas, esses três elementos, de começo nós vamos definir cada um deles. Downsizing, nesse contexto, né, dessa nossa explicação, se refere a um filme hollywoodiano, estadunidense, lançado no ano de 2017, que no Brasil foi lançado como A Pequena Grande Vida. O que fala desse filme? Obviamente eu não farei aqui uma crítica sobre o filme, porque eu não sou crítico de cinema, não sou jornalista, e o filme é de 2017, então já foi escrito, já foi criticado por pessoas competentes, e então não será uma crítica sobre o filme, a sua trama é profunda ou não, furos de roteiro, não é isso que eu vou falar sobre o filme. Tem um outro propósito a utilização desse filme aqui. Pois bem, Downsizing é um filme que é uma mistura de, podemos dizer, de drama com aventura, humor e ficção científica, né? Ele pode ser colocado assim, não sei se os críticos de cinema vão concordar comigo, mas nesse filme há a criação ou a apresentação de uma tecnologia que possibilita a redução do tamanho, né, e também da massa de seres vivos. É isso que essa tecnologia faz. Praticamente aquilo que a pílula de nanicolina do Chapolin faz. Lembra-se? O Chapolin toma aquela pílula e de um tamanho normal, humano, ele reduz para um tamanho assim, mais ou menos, né? Um tamanho assim seria o tamanhozinho que o Chapolin ficava. Então, mais ou menos isso. Não era pílula de nanicolina. Não sei se o roteirista, o diretor, colou a ideia do Chapolin, mas, obviamente, vários trabalhos de fantasia, literatura e cinema colocam essa ideia da redução do tamanho. E no filme é criada essa tecnologia de reduzir o tamanho dos seres vivos e reduzir o tamanho de humanos também. E por que isso é colocado? O filme apresenta uma justificativa. Como os seres humanos, eles reduzem de tamanho e também de massa, procure aí a definição de massa, esses seres humanos reduzidos de tamanho, eles vão consumir menos e vão também produzir menos lixo e consumir menos energia e menos alimentos. Vamos exemplificar aqui. Eu, Rodrigo, digamos que eu coma um pão por dia. Aqui na minha terra a gente chama de pão de sal, na sua pode ser pão francês. Então, num mês, eu, Rodrigo, eu como 30 pães. Né? Meu consumo de pão em 30 dias, em um mês, é de 30 pães. Se eu for reduzido para esse tamanhozinho aqui, pela tecnologia aí do filme, digamos que um farelinho de pão é suficiente para me alimentar durante esse mesmo mês, durante esses mesmos 30 dias. Então olha como meu consumo ele reduziu. Então no filme essa tecnologia é apresentada como uma solução para a fome no mundo. Então reduzindo o tamanho das pessoas, as pessoas consumirão menos. Vão precisar de menos comida para saciar a sua fome. Ao mesmo tempo, no filme, na trama, essa tecnologia ela é apresentada como uma forma também de reduzir a produção de lixo, né? Porque se eu estou me alimentando menos e também, digamos que eu utilize durante um mês um rolo de papel toalha, né? Aquele papel toalha de cozinha, para higienizar minha boca, minhas mãos e tal, que gera uma quantidade de lixo. Eu, pequenininho, vou consumir uma quantidade bem menor desse papel toalha, né? Porque minha mãozinha é bem menorzinha, então a produção de lixo é bem menor. Esse exemplo mostra como que a produção de lixo é menor. Então, no filme, essa tecnologia é apresentada como uma solução para a sustentabilidade, para a crise ambiental, porque os seres humanos também produziriam menos lixo, reduzindo seu tamanho. E também, uma terceira solução que essa tecnologia ela apresentava, de que como as pessoas estariam menores, elas também, o custo de vida delas também se reduziria. O custo de vida delas seria menor, porque se eu gasto numa compra do mês, por exemplo, eu, Rodrigo, para apenas a minha pessoa, sem contar familiares, R$300, ou 300 seja lá o que de moeda,
porque eu compro 5 kg de arroz, 5 kg de feijão e tal, por aí vai. Como eu estou desse tamanhozinho reduzido, a quantidade de feijão que eu como é muito menor, de arroz é muito menor, e eu continuaria ganhando o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro, e gastando muito menos. As roupinhas que eu compraria seriam bem menores. A casa eu poderia pagar por uma casinha de boneca, né, e o filme literalmente mostra isso, uma casinha de boneca, que seria muito menor do que uma casa enorme, né, construída nos tamanhos para abrigar seres humanos de tamanhos normais. Então isso também é mostrado no filme como uma solução para o custo de vida. É mostrado como uma coisa muito boa. Então essa basicamente é a trama do nosso filme Downsizing, traduzido no Brasil como Uma Pequena Grande Vida. Né? E o tal do malthusianismo, aí nós vamos viajar para o século XVIII, final do século XVIII, mais exatamente para o ano de 1798, quando foi lançada a obra Ensaio sobre o Princípio da População, que foi escrita por um inglês chamado Thomas Malthus, daí vem o nome malthusianismo. O que dizia aí essa obra? A base dessa obra, o pilar dessa obra, é a ideia de que a velocidade do crescimento da população, do aumento da população, é maior do que a velocidade do aumento da produção de alimentos. Resumindo, a quantidade de alimentos produzidos na Terra, a velocidade da produção desses alimentos, não era suficiente para satisfazer as necessidades de alimentação, de vida da população planetária. Qual o resultado disso? Fome, porque se produz menos alimento do que o necessário. E qual a solução apresentada pelo Malthus para resolver esse problema? Menos alimento do que o necessário. Controle populacional. Se a população cresce mais rápido que a produção de alimentos, então nós temos que frear o crescimento da população. Políticas de controle populacional, para que as pessoas se reproduzam menos. Né? E essa teoria malthusiana, ou essa hipótese malthusiana, esse pensamento malthusiano, ele foi aplicado aí em diferentes países, diferentes regimes ao longo da história. E até tem muito tiozão lá no WhatsApp que manda, olha, o problema da África é porque as pessoas têm muito filho, tinha que botar, né, tinha que fazer cirurgias para as mulheres não procriarem mais. E essa seria a solução que aparece com muita gente da fome no mundo, e geralmente se refere à África, né, que o problema, ou na região do Nordeste brasileiro, ou nas regiões periféricas de grandes cidades brasileiras. É muito comum esse discurso aparecer em diferentes situações. O problema da fome, da miséria, da pobreza é que é muita gente para dividir uma certa quantidade de recursos. Então é um pensamento malthusiano, malthusianista. E o último elemento da nossa relação, nessa nossa explicação, é o American Way of Life, o modo de vida, o estilo de vida americano ou estadunidense mais específico. Então o que é o modo de vida americano, o modo de vida estadunidense ou American Way of Life? É muita coisa. Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu posso botar aqui nos comentários que eu explico mais profundamente o que é o American Way of Life. Mas para nossa explicação aqui, o que mais importa do estilo de vida estadunidense é a característica ou a dimensão do consumismo. O que é o consumismo? É consumir para além das minhas necessidades concretas. Então, se eu preciso me vestir durante a semana com 5 camisas ou 6, seja lá o que for, mas eu tenho 50, 70 camisas e eu não tenho nem tempo para usar todas essas camisas, e quando eu vejo mais uma camisa eu compro. Você joga isso para o tênis, e para comida, para carro, para casa, dependendo da renda. Então isso é o consumismo, é a prática de consumir para além da minha necessidade concreta. E um dos pilares do American Way of Life é o consumismo, a ideia de que o consumismo, essa prática de consumir, comprar para além da minha necessidade concreta, ela é uma fonte de felicidade. Então isso é o consumismo, um dos elementos para o American Way of Life, que se consolidou nos Estados Unidos em meados do século XX, baseado numa produção industrial em larga escala, com a publicidade mostrando essa vida baseada em compras, de eletrodomésticos, de carros, de roupas. Esse modo se estabiliza nos Estados Unidos em meados do século XX, e ele é exportado
para o resto do mundo ocidental e para fora dele, adaptado, obviamente, às realidades de cada país, de cada contexto nacional. Então são essas 3 dimensões aí que nós estamos comparando. Downsizing, o filme, malthusianismo e o American Way of Life. Qual a relação entre esses 3 elementos, esses 3 contextos? Se você prestou atenção até agora, você já deve estar imaginando qual a relação entre esses 3 contextos. Porque o filme, o Downsizing, na verdade, ela é uma ilustração malthusiana. Por quê uma ilustração malthusiana? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o malthusianismo ele diz que a solução para a fome no mundo é reduzir o tamanho da população, o filme coloca que a solução para a fome no mundo é reduzir o tamanho da boca das pessoas. Então o malthusianismo reduz o tamanho da população, reduz o número de pessoas, seres humanos na Terra, e o filme diz que basta você reduzir o tamanho da boca das pessoas. Ou seja, as pessoas comerem menos, sobrará mais comida ou haverá mais comida para alimentar toda a população do planeta Terra. Então o filme, na verdade, ela é uma ilustração do malthusianismo, né? Ao mesmo tempo, quando aqueles seres humaninhos ou aqueles seres humanos são reduzidos de tamanho, eles vão morar em comunidades que aparentemente são perfeitas, belas casas, carros sustentáveis, né? Vivem numa situação de luxo, porque o dinheiro deles ali ele vale mais, ele rende mais. Então, se eu compro uma garrafa de vinho que dura um mês, a garrafa de vinho comprada para aquele mundo dura meses ou talvez anos para o meu consumo. Então, eles vivem em festas, vivem em diversão, porque o dinheiro deles rende ali mais. Então, o filme mostra como aquele mundo dos pequenos reflete o mundo dos ricos aqui dos grandes, que consomem ou compram ou têm para muito além daquilo que eles precisam. Então há um momento no filme, por exemplo, que tá um daqueles pequeninos ricos lá e vem uma outra pequenina limpar a casa dele e ela vai pegando comida. Ele fala, não, pode pegar o que você quiser aí. Aquela geladeira cheia de comida enrolada em papel alumínio, né, ali dentro, e aquela moça pegando. Numa outra casa, a mesma moça, a mulher fala, olha, já passou um pouco da validade, mas você pode lavar. Ela abre a vasilha, dá aquela cheirada, não, tá bom ainda, e leva. Ou seja, sobra na casa daqueles ricos e aqueles pequenos trabalhadores, os pequenininhos trabalhadores, levam aquilo para casa. Aí nós já chegamos num outro ponto, né? Só para fechar aqui, antes disso, como que aquele mundo dos pequenos reflete esse consumismo desse mundo dos grandes, digamos assim. E aí sim, como que também esse mundo dos pequenos, ele retrata a desigualdade do mundo dos grandes. Porque até um certo ponto o filme mostra que aquele mundo dos pequenos é perfeito, né? Que todos são ricos, todos vivem bem, até que aparecem esses pequenos que são os trabalhadores, que limpam a casa desses ricos. E o protagonista, por uma situação lá que eu não vou entrar em detalhes, ele, em certo momento, entra num ônibus de uma dessas trabalhadoras pobres e vai conhecer onde ela mora. E não é nada luxuoso, um lugar muito longe. Eles vão chegar num muro, né, que divide aquele mundo do mundo exterior, e eles passam por um túnel e chegam num local que são 3 containers de tamanho real, cheio de janelinhas. E eles entram em um desses containers e ali temos ali uma população enorme morando, aglomerada, né, em micro cubículos ali, sobrevivendo ali. E o filme deixa muito bem claro que as pessoas que moram ali não são caucasianas, são pessoas de origem oriental, até a moça ela é vietnamita, essa moça que vai para lá. Nós temos latinos, uma referência clara a quem? Aos imigrantes, né, que vão para os Estados Unidos e ali ocupam funções braçais, né, como a limpeza, e moram em situações de carência. Isso não é de agora. Há um outro vídeo aqui que eu posso colocar nos comentários, em que eu trato exatamente desde quando a imigração mexicana, por exemplo, ela se intensifica para os Estados Unidos.
Mas o fato é que esse mundo dos pequenos, ele reflete a desigualdade do mundo dos grandes. Ou seja, vendeu-se essa tecnologia de diminuir o tamanho como uma forma de acabar com a fome, com a pobreza, com a miséria. Só que esse mundo dos pequenos ainda é um mundo que tem pobreza e miséria. No mundo desses pobres, né, aglomerados, há pessoas que estão morrendo sem acesso a médicos, estão passando fome, tanto que essa mocinha, ela leva comida não só para ela, mas para outras pessoas que passam fome também ali naquele mundo dos aglomerados, no mundo daqueles que são pequenos, mas não tem uma vida luxuosa. Então, da mesma forma como aqui no mundo concreto, enquanto alguns compram para além da sua necessidade, compram comida para além, que estraga, tem roupa para além, existe uma enorme quantidade de pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm acesso à saúde. Aí, nós chegamos ao ponto, voltamos ao malthusianismo. Lá o Thomas Malthus dizia que o problema da pobreza, ou o problema da fome no mundo, era que a população crescia de forma mais acelerada que a produção de alimentos. Só que é um dado interessante. Em 2016, a FAO, que é a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, ela apresentou uma pesquisa e que dizia que a produção de alimentos do planeta, naquele momento, 2016, era suficiente para satisfazer a carência de toda a humanidade, de todos os seres humanos. Só que ao mesmo tempo, naquele momento, de cada 9 humanos, um passava fome. Um não tinha alimento suficiente para satisfazer a sua necessidade física, fisiológica. Ou seja, no mundo em que existe uma produção de alimentos suficiente para satisfazer a fome, a carência por comida de toda a terra, nós ainda temos pessoas passando fome. Olhamos para o nosso país, para o Brasil, um país campeão na exportação de commodities agrícolas, de pecuária, e temos um país em que a fome, ela toca uma quantidade enorme de brasileiros. Ou seja, o problema não é a quantidade de pessoas. Nós temos comida para dar alimentos para todas as pessoas. O problema é a desigualdade. Então, não basta frear a população, não é suficiente frear o crescimento da população. Nós precisamos de políticas de redistribuição de renda, de alimentos, de acesso de oportunidades para as pessoas, para que eles possam ter acesso ao mais básico da vida, que é a alimentação, que é comer e beber o suficiente. Então, essa é a reflexão que esse filme nos permite fazer. Não foi uma reflexão sobre a profundidade da narrativa no sentido cinematográfico, mas a partir dela refletir sobre como que o consumismo ele é um aspecto da desigualdade do capitalismo, da sociedade que nós vivemos, que para resolvê-la não basta ou não é suficiente frear a população. Nós precisamos de políticas de redistribuição de renda e de oportunidades para todas as pessoas. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe, divulgue nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações. Lembre que o Memerquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o nosso trabalho por lá também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço e fiquem bem.